E aí, pessoal? Beleza? Preparados para mais um Deep Dive com a gente? Hoje a gente vai se aprofundar em um texto que me deixou bastante curioso, viu? Ele tem um título bem intrigante. Luz ou Trevas? É interessante. Ele discute a ideia de luz e trevas, mas de um jeito que desafia a nossa visão tradicional sobre espiritualidade, sabe? E conhecimento. A gente vai tentar desvendar as nuances e implicações dessa metáfora, sem inventar nada, tá? Isso vai ser até o que o texto realmente diz. Acho que a galera vai gostar. É sempre bom ter a mente aberta para novas perspectivas. Com certeza. E já aviso, preparem-se para ter algumas ideias preconcebidas desafiadas. O texto já começa questionando aquela visão comum, né, de que a luz é tipo uma força mística, Ah, ou um poder sobrenatural, sei lá, que só algumas pessoas têm. Tipo essa ideia de que a luz é algo mágico ou reservado para poucos. o texto vai na contramão disso. E aí que a coisa fica interessante. Exato. E essa quebra de expectativa já começa logo de cara. O texto coloca a luz como resultado de um processo bem profundo. Uhum. De transformação espiritual. Ele usa o termo novo nascimento, que me fez pensar naquela ideia de enxergar o mundo de uma forma totalmente nova. Como se tivesse tirado, sei lá, uma venda dos olhos. É uma ótima analogia. É como se você estivesse acostumado a ver tudo em preto e branco e, de repente, descobrisse as cores. É isso mesmo. Tipo, nossa, que incrível! E o texto enfatiza que essa luz, essa nova forma de enxergar as coisas, está diretamente ligada ao conhecimento de Deus. Não é um conhecimento superficial, não. Tipo, saber alguns fatos sobre Deus, sabe? É algo muito mais profundo. Não é só saber quem é Deus, mas conhecê-lo de verdade. Isso. E aí que o texto faz uma distinção bem interessante entre dois tipos de conhecimento, né? Ele usa os termos gregos, lá do Novo Testamento. Saber e conhecer, para mostrar essa diferença. Sim. Mas, para simplificar, imagina que saber é como, sei lá, conhecer alguém de vista. Enquanto conhecer de verdade é ter intimidade com essa pessoa. É. Saber seus sonhos, medos, segredos. É conhecer a fundo, sabe? É tipo um amigo próximo. Você sabe quem são seus vizinhos, mas conhece seus amigos de verdade. Perfeito. E o texto usa até exemplos bíblicos para ilustrar essa diferença. Tipo, lembra do episódio em que Pedro nega Jesus? Claro. Ele sabia quem era Jesus, mas não o conhecia de verdade, a ponto de se manter fiel a ele naquele momento difícil. É a verdade. É um exemplo clássico da diferença entre saber e conhecer. Total. É como se ele tivesse informações sobre Jesus, mas não uma relação profunda com ele. E o texto argumenta que muitos de nós, mesmo dentro da religião, podemos cair nessa armadilha, né? Sim. De ter um conhecimento superficial, sem experimentar uma transformação real. A gente pode acabar se acomodando com o conhecimento superficial da fé. Exatamente. E o texto explora as consequências disso, né? Sim. Ele descreve dois caminhos que as pessoas podem seguir. Quais? Acomodação, onde elas se contentam com uma religiosidade morna, sem impacto real em suas vidas. Ou a insatisfação constante, onde elas buscam um preenchimento que nunca chega. A gente vê muito isso por aí. Pessoas que frequentam a igreja seguem rituais, mas não demonstram uma mudança genuína de comportamento, de atitudes. É como se estivessem presas em um ciclo vicioso de religiosidade vazia, sabe? É isso, é como se estivesse indo na igreja só por ir, sem realmente viver o que a fé propõe. E o texto alerta para os perigos dessa armadilha, né? A superficialidade pode levar ao cinismo, ao legalismo, à crítica constante e a uma busca incessante por algo que preencha o vazio interior sem sucesso. A gente pode acabar buscando respostas em lugares errados e se frustrando cada vez mais. E o texto usa uma metáfora poderosa para ilustrar essa diferença, né? Qual? A metáfora da luz e das trevas. Ah, sim. A luz representaria o verdadeiro conhecimento de Deus, enquanto as trevas simbolizariam a nossa percepção humana limitada e distorcida, sem a influência divina. A gente pode se perder nas nossas próprias ideias e acabar se afastando do que realmente importa. E essa metáfora da luz é muito poderosa, porque ela nos remete à ideia de clareza, de entendimento, de direção. Quando a gente está na luz, a gente enxerga o caminho com mais nitidez. Sem dúvida. E o texto utiliza essa metáfora para mostrar o contraste entre aqueles que nasceram de novo e aqueles que ainda se baseiam apenas nessa própria compreensão. É como se existissem dois mundos, né? Isso. Um iluminado pela luz de Deus e outro imerso nas trevas da ignorância espiritual. É uma boa forma de visualizar a diferença. Ou seja, quem teve essa experiência de novo nascimento enxerga a vida através de uma nova lente. A lente de Cristo, como o texto menciona. E essa nova perspectiva muda tudo. É como se a pessoa tivesse ganhado um novo par de óculos, que permite enxergar a realidade de uma forma mais clara e completa. Exatamente. As coisas fazem mais sentido, as prioridades mudam, os relacionamentos se transformam. A vida ganha um novo significado. Mas, e para quem ainda não teve essa experiência? O que o texto diz
sobre a forma como eles enxergam a realidade. O texto é bem direto. Ele afirma que quem se baseia apenas na própria compreensão humana acaba caindo em grandes trevas. Nossa. É como se estivesse tateando num quarto escuro, sem conseguir encontrar a saída. Que situação. Sim. E essa ideia de grandes trevas é bem impactante. Passa a sensação de estar perdido, desorientado, sem rumo. Sim, a ideia é justamente essa. Mostrar o perigo de se basear apenas no nosso entendimento limitado. Sem a luz do conhecimento verdadeiro, a gente se perde num labirinto de ideias e interpretações. E para reforçar essa ideia de que a verdadeira luz vem de Cristo, o texto cita passagens do Evangelho de João, Mas sim, como João 1.15 e João 9.45. passagens importantes que mostram a centralidade de Cristo como a fonte da luz. Isso. Em João 1.15, o texto destaca como Cristo, o Verbo, é apresentado como Deus, o Criador de tudo, a fonte da vida e da luz para a humanidade. É uma declaração poderosa que coloca Cristo como a origem da verdadeira luz. Sem dúvida. É a base da fé cristã. E em João 9.45, Jesus afirma: Eu sou a luz do mundo. É uma frase que dispensa qualquer interpretação, né? Direto ao ponto. É a afirmação definitiva de que o conhecimento de Deus, a verdadeira luz, vem diretamente através de Cristo. Sem intermediários. Exato. Isso nos leva a uma pergunta crucial. Como a gente pode aplicar essa metáfora da luz e das trevas na nossa vida prática? O que significa, de fato, viver na luz de Cristo no dia a dia? Essa é a pergunta que vamos tentar responder na próxima parte do nosso Deep Dive. Isso aí. Fiquem ligados para a continuação do nosso mergulho nesse tema tão importante. Então, voltando ao nosso mergulho no texto Luz ou Trevas, a gente estava explorando essa metáfora da luz e das trevas, né? E a grande questão é, como a gente coloca isso em prática? O que significa, de fato, viver na luz de Cristo no dia a dia? Essa é a pergunta de ouro, né? A gente até entende a teoria e a metáfora. E na prática, como a gente traduz esse conhecimento de Deus, essa luz, em ações, em decisões, em atitudes? E é aí que o texto dá umas pistas interessantes. Lembra que ele fala daqueles que nasceram de novo? E como eles enxergam o mundo através da lente de Cristo? A partir dessa mudança de perspectiva, as circunstâncias, boas ou ruins, não ditam mais a forma como eles vivem. É como se a luz de Cristo trouxesse uma estabilidade, uma firmeza, sabe? Independente do que a gente esteja passando. O texto coloca isso. Mas como isso se manifesta na prática? Tipo, na vida real? Como a gente vê essa luz em ação? Pensa bem, se a gente realmente enxerga o mundo pelos olhos de Cristo, a gente passa a ter os mesmos valores, as mesmas prioridades, o mesmo senso de justiça que ele tinha. E isso impacta diretamente as nossas relações, as nossas escolhas, a forma como lidamos com os desafios. Entendi. É como se a gente tivesse um filtro, um norte para guiar as nossas ações. É isso aí. E esse filtro seria a luz de Cristo. O seu exemplo, os seus ensinamentos. Exatamente. E essa mudança de perspectiva, essa busca por viver na luz, não é algo automático, não acontece da noite para o dia. É um processo, uma caminhada, que exige esforço e dedicação. E não é mágica, né? Não. Requer uma mudança interna, uma transformação gradual da nossa forma de pensar e agir. E o texto destaca os desafios dessa jornada, né? A gente vai ter que confrontar os nossos próprios desejos, vontades e inclinações que nos afastam da luz. É uma luta interna constante entre a nossa natureza humana e a busca pela vontade de Deus. É como se a gente tivesse que escolher a cada momento qual caminho seguir. O caminho da luz que leva para perto de Deus, ou o caminho das trevas que afasta dele. E essa escolha não é fácil, né? Não, não é. Principalmente porque a gente vive num mundo cheio de distrações, tentações, coisas que nos puxam para longe da luz. É verdade. E aí, como a gente faz para se manter firme? O texto enfatiza a importância de cultivar uma vida espiritual sólida, buscar o conhecimento de Deus através da sua palavra, da oração, da comunhão com outros cristãos. É como se a gente precisasse se alimentar constantemente dessa luz, sabe? Entende? Para ter forças para resistir às trevas. Faz sentido. É como um atleta que precisa se alimentar bem e treinar para ter um bom desempenho na competição. Isso aí. A gente também precisa se fortalecer espiritualmente para enfrentar os desafios da vida, para não se perder no caminho. Boa analogia. E o texto também lembra que não estamos sozinhos nessa jornada, né? Cristo está sempre com a gente, nos guiando, nos fortalecendo, dando a mão quando a gente tropeça. É como se a gente tivesse um guia experiente que conhece o caminho e nos ajuda a chegar ao destino final. E qual seria esse destino, na sua visão? O texto fala da vida eterna, né? A comunhão plena com Deus. A experiência da sua glória e do seu amor de forma completa. É como se a gente finalmente chegasse em casa, no lugar a que pertencemos, onde encontramos a verdadeira paz, a felicidade. Que imagem linda! E o texto garante que essa promessa de vida eterna está disponível para todos que decidem seguir a luz de Cristo.
Sim, para todos. Mas como a gente sabe se está trilhando o caminho certo? O que o texto fala sobre isso? O texto fala da importância de produzir frutos, que demonstram uma mudança interna. A nossa transformação pela luz de Cristo. Que tipo de frutos? O amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a fidelidade, o domínio próprio. Características que refletem a presença de Deus em nossas vidas. A gente consegue perceber a ação da luz de Cristo em nós através das nossas atitudes, dos nossos relacionamentos, da forma como lidamos com as situações. É como se a luz de Cristo fosse uma semente plantada em nossos corações, que germina e produz esses frutos. Exatamente. E esses frutos são a evidência de que a gente está vivendo na luz. Mas, voltando à pergunta inicial, como a gente coloca tudo isso em prática? Como a gente traduz essa metáfora da luz e das trevas em ações, no dia a dia? Acho que a chave é buscar a luz de Cristo em tudo que a gente faz. Em cada decisão, em cada palavra, em cada atitude, a gente pode se perguntar o que Jesus faria nessa situação. É como se a gente tivesse que ajustar o nosso compasso, a nossa bússola, para se alinhar com a luz de Cristo. É isso aí. E essa busca por viver na luz não é algo que a gente faz sozinho. A gente precisa da ajuda de Deus, da sua graça, da sua orientação. E como a gente busca essa ajuda? Através da oração, da leitura da Bíblia, da comunhão com outros cristãos. É nesses momentos que a gente se conecta com a fonte da luz e recebe força para continuar caminhando. Mas aí quando a gente erra, quando tropeça e se desvia da luz, o que o texto diz? O texto lembra que Deus é misericordioso e está sempre disposto a nos perdoar e a nos ajudar a voltar para o caminho certo. A gente só precisa reconhecer o erro, pedir perdão e recomeçar. É como se a gente tivesse um GPS espiritual, né? Precisa quando a gente está saindo da rota e ajuda a voltar para o caminho da luz. Exatamente. E essa jornada em direção à luz é contínua. A gente nunca chega num ponto e diz, pronto, cheguei, agora posso relaxar. É um processo de aprendizado, de crescimento, de transformação, que dura a vida inteira. E essa jornada, mesmo com seus desafios e tropeços, é recompensadora, né? Porque a gente experimenta a paz, a alegria, o amor que só a luz de Cristo pode dar. Sem dúvida. E essa experiência da luz não é só pra gente guardar pra si. O texto nos convida a sermos luz pro mundo, a compartilhar essa esperança, esse amor, essa verdade com as outras pessoas. É como se a gente tivesse que acender a nossa lâmpada, né? Para iluminar o caminho de outros que ainda estão em escuridão. Exatamente. E essa é a missão. Sermos reflexos da luz de Cristo, levando esperança e transformação para o mundo. Que desafio, né? Sermos portadores da luz num mundo que às vezes parece dominado pelas trevas. Mas o texto garante que a luz sempre vence as trevas. E a gente tem o privilégio de participar dessa vitória, de sermos instrumentos da luz de Cristo no mundo. É isso aí. E a gente pode ter certeza de que, mesmo nos momentos mais difíceis, a luz de Cristo nunca se apaga. Ela está sempre disponível para nos guiar, nos fortalecer e nos conduzir para a vida eterna. Bom, pessoal, de volta para a última parte do nosso Deep Dive. No texto Luz ou Trevas, a gente explorou bastante essa metáfora da luz e das trevas, como ela se aplica à nossa vida, né? Mas tem uma parte no final do texto que me deixou pensando. Precisa dar uma olhada nela. Verdade, tem um trecho ali que é bem forte. Pergunta. Se a luz que em ti são trevas, quão grandes são tais trevas? Que frase, né? De arrepiar. Essa frase fica ecoando na gente. Faz a gente pensar. O que será que o texto quer dizer com essa frase? Essa luz que pode ser trevas. Como assim? Eu acho que o texto está nos alertando sobre a possibilidade de a gente estar enganado, sabe? Sobre a nossa própria luz. Às vezes a gente se guia por uns valores, ideias, convicções. Acha que está tudo certo. Iluminado. Mas na verdade pode estar nos levando para longe da verdadeira luz, que é Cristo. Entendi. Tipo, a gente acha que está seguindo a luz, mas na verdade é só uma ilusão. Isso. É como se a gente estivesse usando uma lanterna com a pilha fraca e achando que está iluminando o caminho. Mas na verdade a gente está tropeçando, se perdendo, porque a luz não é forte o suficiente. A gente pode acabar se enganando e se perdendo no caminho. Mas como saber se a luz que a gente está seguindo é a verdadeira? Como a gente se protege dessa luz falsa? A resposta está em buscar a fonte da verdadeira luz, que é Cristo. A gente precisa se alimentar da sua palavra, da Bíblia, orar, buscar a comunhão com outros cristãos. É nesse relacionamento com Deus que a gente consegue discernir o que é verdadeiro e o que é falso, o que é luz e o que é trevas. Que é como calibrar nossa bússola espiritual, né? Para ter certeza que a gente está seguindo a direção certa. Exatamente. E essa busca pela luz de Cristo não é um evento único, é um processo contínuo. A gente precisa estar sempre vigilante, aprendendo para não se desviar do caminho. O terceiro dá um último alerta, né? Ele fala que se a nossa luz se tornar trevas, aí a coisa fica feia. Aí o problema é maior. Porque se aquilo que a gente acredita ser a verdade, o certo, nos leva para longe de Deus, a gente está em perigo.
É um chamado para a gente prestar atenção, se responsabilizar, para não se enganar. Não se deixar levar por falsas promessas de luz. E o texto termina com aquela pergunta: quão grandes são tais trevas? É para a gente parar e pensar, examinar a nossa vida, as nossas motivações, os nossos valores, para ter certeza de que a gente está caminhando na verdadeira luz. A gente precisa fazer essa autoanálise, buscar a verdade. E aí, depois desse mergulho no texto luz ou trevas, o que fica que a gente aprendeu com essa análise? A gente aprendeu sobre a importância de buscar o verdadeiro conhecimento de Deus, que é a fonte da luz que ilumina a nossa vida. E essa busca exige esforço, dedicação. A gente precisa estar em contato com Deus, através da sua palavra, da oração, da comunhão. E a gente viu também que a gente precisa ter cuidado para não se deixar enganar por falsas luzes, por ideias, valores que parecem bons, mas que na verdade afastam a gente de Deus. A gente precisa ter discernimento, sabedoria para saber quais caminhos levam para a verdadeira luz. Essa jornada em busca da luz é desafiadora. A gente vai enfrentar dificuldades, medos, tentações. Mas a gente viu no texto que não estamos sozinhos. Cristo está com a gente, nos guiando, nos dando força, nos dando a esperança de que a luz sempre vence. E a gente pode ser essa luz no mundo, levar esperança, ser um farol para quem ainda está buscando o caminho. É uma missão e tanto, né? Ser agente da luz de Cristo, num mundo que precisa tanto dela. É verdade. Que a gente saia desse deep dive com a certeza de que a luz de Cristo está sempre disponível para guiar e transformar a gente. É só abrir o coração. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse deep dive no texto Luz ou Trevas. Fiquem ligados que a gente volta em breve com mais deep dives para vocês.